Fala meu nono, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro de física, tá? Peço que vocês abram aí na página 69, tá? Estamos aqui em movimentos ondulatórios, tá? Primeiro tópico aqui, né? Primeiro tema abordado aqui será os tipos de onda, tá? Tipos de onda que já falei algumas vezes para vocês, né? Eu tenho dois tipos de onda, tá bom? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Ondas mecânicas sendo aquelas ondas que só podem ser propagadas quando você tiver matéria, né? Tá? Enquanto as ondas eletromagnéticas você não precisa de matéria para propagar, né? Um exemplo aqui de onda mecânica é o som, né? Porque o que é uma onda, né, galera? Uma onda é uma perturbação que você tem no meio, né? E aí você pode transferir energia diante dessa perturbação. Então, por exemplo, eu estou falando aqui e você está me ouvindo aí, né? O que eu estou fazendo, né? Eu estou gastando uma quantidade de energia, estou colocando uma quantidade de energia para fora. Essa energia está gerando uma perturbação nas moléculas ao meu redor. Essas moléculas elas começam a vibrar. E essa perturbação, essa vibração, começa a afetar as moléculas do lado. E aí a coisa vai se expandindo, né? Então a perturbação ela vai começar aqui, por exemplo. E aí a perturbação ela vai se alastrando, né? Ela vai perturbando todo o ambiente. E aí chamamos essa perturbação aqui de ondas, né? Ou seja, eu coloquei energia aqui, gerei essa perturbação. E essa energia ela está sendo transferida para as demais substâncias ao meu redor. Por isso que o som... eu preciso de matéria para poder fazer essa propagação, para poder fazer essa perturbação, né? E aí essa perturbação, né, essas ondas, né, essa frequência, ela bate no seu ouvido, que é uma antena que consegue decodificar essa informação e transformar ela numa informação tangível para você, né? Consegue transformar isso você consegue ter uma boa leitura dessa informação, tá bom? Porque o seu ouvido ele é preparado para esse tipo de frequência, né? Beleza? Então, ondas mecânicas eu preciso de matéria aqui para propagar, né? As eletromagnéticas não, né? Exemplos de ondas eletromagnéticas ondas de rádio, luz visível, infravermelho, né? Você pensa aí no Sol que emite luz aí, e a luz vem, atravessa o espaço aí até chegar a nós, né? E no espaço é vácuo, não temos matéria lá. Bom, e a luz do Sol ela consegue chegar até nós porque ela não precisa de matéria para se propagar aqui, né? Falando rapidinho nessa fotografia, e provavelmente eu já abordei isso, né? Quando você vê aqui essa imagem, né, você está vendo a explosão, logo você talvez associe um som aqui. Mas como o espaço é vácuo, não tem matéria, então o som, por ser uma onda mecânica, não vai conseguir ser propagado aqui. Eu não vou ouvir nenhum barulho aqui, eu vou ver a explosão, mas não vou ouvir barulho, porque não tem matéria aqui para propagar esse som, para propagar essa onda, né? Beleza? Então vamos embora aqui. Né? Continuando em ondas aí, eu tenho dois tipos aqui, tá bom? As transversais, as longitudinais, ele também fala das mistas, né? As transversais é quando você tem direção de vibração perpendicular à direção da propagação, tá? A propagação aqui, ó, se você observar, ela tá vindo da esquerda para a direita. A propagação vem aqui nesse sentido, né? E a oscilação, ela é na vertical horizontal, né? Ela tá subindo e descendo. Né? Ou seja, você tem aqui essa direção, né, cima a baixo, né, vertical aqui, perdão, não sei nem se falei horizontal, mas é vertical, né, mas já estou me retificando aí, tá? Então você tem aqui essa direção, né, da oscilação, que é na vertical, e você tem a propagação que é na horizontal, né? Então aqui eu até fiz uma setinha aqui, ó. Quando eu te mostrar já está no esquema aqui, né? Então você tem aqui, ó, essa direção e esse sentido, eles são perpendiculares, né? Não são os mesmos, né? Então aí você tem ondas transversais, tá bom? As longitudinais é aquela onda que ela é meio sanfonada, né? O exemplo aqui é a mola, né? E a propagação e vibração terão o mesmo sentido, né? A mesma direção. Tá bom? É como se você esticasse a mola e soltasse. Acho que um exemplo legal de você observar isso aqui, vou até pegar um rascunho aqui, você provavelmente já observou um alto-falante, né, do rádio, né? Eu não sou bom em desenho, provavelmente vocês já sabem disso, mas o meu alto-falante, ele é mais ou menos uma coisa assim, né? Tem uma bolinha aqui, né? Tem aqui meu alto-falante, ele está aqui emitindo som, né? Quando você bota esse cara aqui, né? O que acontece? Essa parte aqui, ela tende a dilatar, né? Ela pulsa, né? Pra frente, assim, ó. Ela pulsa e volta, pulsa e volta. O que ela tá fazendo? Ela tá colocando uma quantidade de energia aqui, ó.
ela está empurrando as moléculas à frente. Então, quando ela bate para frente, essa molécula ela chega para frente e volta, chega para frente e volta. Nisso que ela vai para frente, ela faz a mesma coisa aqui com as moléculas da frente, ó. Então ela foi e voltou, já gerou, tem uma perturbação aqui, perturbou essa aqui. Essa daqui vai fazer o mesmo movimento que isso aqui, né? Vai ficar pulsando, então ela também vai para frente, vai perturbar a próxima aqui também, e assim sucessivamente, tá? Isso daqui eu digo que eu tenho ondas, deixa eu melhorar o foco, longitudinais. Tá bom? Então, transversais é esse da corda, né, que faz esse movimento, e as longitudinais, direção de propagação e direção de vibração é a mesma, tá? E a mista é onde você terá os dois, tá bom? Vou tentar fazer uma aula enxugadinha aqui, porque é praticamente véspera de nossa prova. No final do vídeo aqui, no final do vídeo não, vou botar lá no nosso aplicativo a matéria da prova direitinho, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, elementos da onda, tá? Então eu vou falar aqui de todas... Deixa eu pegar um negocinho que eu escrevi aqui, que eu já gravei esse vídeo, né? Mas eu quero gravar de novo, porque quero conseguir um resultado melhor. Eu não tenho feito edição, porque não sou bom em edição, tá? Então, por isso que às vezes aí eu cometo uma gafe, eu faço um videozinho ali me justificando, né? Fazendo a correção, ou acabo gravando o mesmo vídeo várias vezes, tá, galera? Sempre querendo ter uma aula legalzinha para você aí, bastante enxugada, mas falando de tudo, sempre, né? Então aqui, né, eu vou ter aqui os elementos que compõem a minha onda, né? Tudo relacionado à minha onda. E aí eu vou mostrando para você aqui, ó, tá? Então eu vou lendo isso aqui, você está com o seu livro na sua mão, você vai vendo comigo aqui os pontos. Eu vou focar só na gravura aqui agora, tá? Mas estou falando ali daqueles grupos em cima, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter aqui serão as cristas, né? Que é o topo aqui, ó. Então as cristas A, C e D, né? Vou ter os meus vales, né? Que são as depressões, né? Que são as partes de baixo, ó. Então aqui os meus vales serão B, D e F, né? Eu vou ter o meu período, né, galera? Que é o tempo que eu levo para fazer uma vibração completa. Então a minha vibração ela começa aqui, né? Então a minha vibração ela vai descer, vai subir, chegou aqui. Opa, isso daqui eu fiz em um determinado tempo. Eu chamo isso de período. Tá bom? Então, período é o tempo que eu levo para uma vibração completa, né? A frequência ela vai ser o número de vibrações completas, tá? Que ela vai ter em um intervalo de tempo, né? Ou seja, em uma unidade de tempo. Então, isso vai ser a frequência, tá bom? Em quanto tempo ela fez isso aqui? Em uma unidade de tempo, né? Então, o livro ele vai abordar para você aqui assim, ó. Tempo é igual a 1 dividido pela frequência, né? 1 de unidade de tempo, F de frequência e T de tempo que levou para aquela vibração, né? O que você tem que fazer aqui, né? Isso daqui, né? Se eu perguntar para você, cara, qual é a frequência, né? A gente vai falar mais de frequência aqui para frente. E aí, o que você tem que entender? Você tem que saber mexer nas fórmulas, né? Então, aqui eu estou dizendo que T é igual a 1 sobre F. Isso daqui é uma multiplicação, ou seja, F vezes T, né? Então, eu posso escrever isso dessa maneira, ou se a questão pedir para você a frequência, você pode escrever assim, ó, frequência é igual a 1 sobre T, porque esses caras estão multiplicando. Então, esse multiplica com esse. Então, eu posso descer esse e subir esse, tá? Então, se você tiver que calcular a frequência, como você faz? F é igual a 1 sobre T. Você só vai inverter esses caras de lugares, tá bom? Então, a frequência é o número de vibrações completas na unidade de tempo, tá bom? Na unidade de um tempo, tá? A amplitude, né, cara? A amplitude, ela vai ser a distância entre os eixos, né? Então, você tem essa amplitude aqui, né? Ela pode estar falando aqui na parte da crista, né? O eixo dela. Ou pode estar falando dos vales aqui, né? Da depressão, né? Não importa, né? A amplitude vai ser essa diferença aqui dessa altura, ó. Tranquilo? E aí você vai ter o comprimento da onda, né? Que é a distância entre duas cristas. Veja bem, não confunda comprimento de onda, né? Cuja unidade é lambda. Deixa eu mostrar antes que eu esqueça aqui. Então, comprimento da onda, quando a gente falar disso, a gente vai usar lambda, tá bom? Que é esse símbolo aqui. Deixa eu mostrar melhor. Isso aqui é lambda, é a unidade de comprimento de onda. Tá? Quando a gente falar de comprimento, não confunda com período, né? O período é o tempo que eu levo para fazer isso aqui, né? Desse ponto, dessa crista, a essa crista aqui. O tempo que eu levo para fazer isso aqui, eu chamo de período, né? O comprimento é a distância entre essas duas cristas, tá bom? Então isso aqui pode estar mais junto, isso aqui pode estar mais espaçado. Então tem um comprimento. E vai levar um tempo para ele fazer uma vibração completa, que eu vou chamar de período, né? E o número de vibrações completas, na unidade de tempo, eu vou chamar de frequência, tá bom?
Então, fechamos aqui essa parte, vamos para a página seguinte, e aqui eu posso ver a velocidade da minha onda, né? A velocidade da onda depende do meio do qual ela se propaga, isso vai ser importante, né? Essa onda está entrando num líquido, né? Ela está suspensa no ar, né? Essa onda está viajando no espaço, é uma onda eletromagnética, né? Ela é uma onda mecânica, ela precisa de matéria para se propagar, tá? O meio vai fazer diferença pra caramba, tá bom? Depois você dá uma lidinha aqui, ó, que isso vai fazer um sentido legal para você, isso aqui é bem bacana, tá? Mas só para eu dar uma corridinha aqui, vamos lá, vamos entender como eu calculo a velocidade da onda, né? O que vai fazer diferença, o que vai interferir além do meio, né? Vai ser uma relação, né, entre o comprimento e a frequência, lembrando que frequência é 1 sobre t, tá bom? Que é o tempo, né? Pode ser expresso em segundos aí, geralmente, né? Então aqui, ó, velocidade é uma relação entre o comprimento e a frequência, tá bom? E aqui eu venho para os fenômenos ondulatórios, tá? Então eu vou ter aqui, ó, reflexão, né? Reflexão, refração, né? Vou ter a difração e na página seguinte teria a ressonância, tá bom? Então eu vou falar rapidinho aqui para vocês sobre isso e a gente fecha a nossa aula, tá bom? Então antes aqui, né, eu já até falei aqui, já abordei aqui o quanto o meio ele influencia na velocidade da sua onda, né? E o meio aqui também vai influenciar no que diz respeito à reflexão e refração, por exemplo, né? Na reflexão, né, você tem é o mesmo meio, tá bom? Na reflexão, o que vai acontecer? A onda ela vai incidir sobre uma superfície e ela não vai sofrer nenhum tipo de perturbação aqui, né? Porque você não vai ter uma alteração do meio. Então a onda ela bate na superfície e ela é espelhada aqui no mesmo ângulo, né? Então ela bateu, ela não foi desviada, né? Ela bateu, ela incidiu aqui, ela foi espelhada, né? E foi certinho no mesmo ângulo. Isso possibilita que eu veja o meu reflexo, tá bom? Para que eu tenha reflexo, tá? Se eu não mudar o meio, como é o caso aqui, eu não mudo a velocidade da onda, logo eu não mudo o comprimento, logo eu não mudo a frequência. Tá bom? Então, na reflexão, eu estou observando o mesmo meio, né? Se você não entendeu muito essa questão do meio, você vai entender agora aqui na refração. Na refração tem uma mudança de meio, né? Então, eu tenho uma luz que está vindo aqui, ela entra na água, né? Quando isso acontece, eu estou mudando o meu meio, tá? Logo, eu estou mudando a minha velocidade da onda. Eu estou mudando aqui o comprimento, né? E isso vai acabar com que me dê esse efeito aqui, ó, onde você vê o canudo dessa forma, e que você vê que ele já não está mais certinho, né? Ele dilatou, ele aumentou, né? Ele dá o exemplo aqui do peixe, né? Mas isso aqui para mim pode acontecer com uma moeda, né? Com o seu pé, quando você está numa água muito cristalina que você olha, você vê que ele não está muito certinho. Por quê? Porque ele está sofrendo refração, porque a luz está incidindo ali na água, e aí ela está mudando a velocidade dela e o comprimento, e aí vai te dar esse efeito aqui. Né? Porque a luz, né, o que a gente enxerga, galera, porque quando você liga, por exemplo, se tem luz, né, a luz bate na parede e volta para você. E aí você consegue absorver isso e transformar isso em informação, né? Então a luz ela vai incidir aqui, vai bater aqui e vai voltar para você. Né? Só que como ela vai voltar para você? Ela vai voltar diferente. Né? Ela vai te dar esse efeito aqui. Então aqui você vê o peixe em um lugar, mas na verdade ele está em outro. Né? Quando você joga uma moeda na piscina que você olha para o fundo, você vê também que não está muito certo ali. Não está muito preciso aquela posição. Né? Por quê? Porque está sofrendo refração, porque a onda está, ao ser mudada de meio, está mudando a velocidade, está mudando o comprimento também. Né? A difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Né? Ele usa a coruja aqui, porque é o meio que a coruja tem de se comunicar, né? Ela pia um determinado comprimento de onda ali, que consegue passar por árvores, enfim, outros seres, ele consegue se comunicar, né? Eu ia falar outros seres, ó, mas não é, né? Outra coruja vai conseguir entender o que ele está falando. Mas um exemplo, acho que mais usual para a gente aqui, que talvez você entenda melhor, é que você pode estar, por exemplo, no seu quarto e alguém está na cozinha da sua casa aí fazendo um barulho e você está ouvindo, né? Aquele som está chegando, aquela perturbação, aquela onda está chegando a você. Por quê? Porque a onda, né, ela tem a capacidade de contornar os obstáculos. Né? Então ela vai contornando, o que ela precisa ter? O mesmo comprimento de onda do obstáculo. E aí ela consegue contornar, ela consegue adentrar. Isso já não consegue acontecer com a luz. Né? Se você está no seu quarto aí, não sei como é o cômodo da sua casa, mas vamos supor que o seu quarto fique distante da cozinha. Se alguém acender a luz da cozinha, não vai chegar a você. Não vai chegar, mas o som vai. O som ele vai conseguir contornar os obstáculos aí, tá bom? E aí eu vou falar aqui da ressonância, tá? E aí a gente fecha. A ressonância, o que acontece, né? As substâncias, elas possuem uma frequência,
sempre, né? Tem uma frequência natural aí, tá? Dos corpos, né? E quando você iguala essa frequência, né? Quando você consegue emitir, por exemplo, aqui meu livro ele tem uma frequência. Se eu conseguir emitir a mesma frequência que ele aqui, ele vai vibrar. Ele vai vibrar. Então, por exemplo, provavelmente vocês já devem ter visto isso aqui, né? Um cantor, eu não sei se vocês já viram também, isso não é tão usual, né? Mas às vezes esses cantores de ópera, eles conseguem quebrar taças, né? Por quê? Porque ele consegue emitir a mesma frequência, isso com a voz, né? Ele consegue emitir a mesma frequência que a taça, e a taça vai vibrar e vai ter uma hora que ela não vai aguentar, né? Quando você está no estádio de futebol, você começa a pular e você começa a sentir que aquilo está tremendo, é que as pessoas estão emitindo a mesma frequência que o concreto, né? O micro-ondas, por exemplo, também, ele consegue aquecer a comida, por quê? Porque o alimento ele vai ter uma frequência ali, né? Ele vai ter uma frequência que vai ser a mesma que a do micro-ondas quando você ligar. Então as moléculas vão começar a vibrar, né? Elas vão começar a vibrar. E, pô, eu já falei isso para vocês em algum momento aqui, que quando você vibra muito as moléculas, você aquece elas, né? Altas temperaturas são muitas vibrações, né? Quando você resfria o corpo, é porque significa que a molécula ali, né, em questão, né, ela está parando de vibrar. Então tem aqui um cara que está vibrando muito, ou seja, ele está com temperatura elevada, e eu tenho um cara que já está vibrando pouco, eu estou resfriando esse cara, né? Então estou aumentando a vibração, estou reduzindo a vibração. Se você aumenta a vibração, né, a vibração é atrito, elas vão começar a se atritar, e aí você vai ter o aquecimento, tá bom? Então é isso, fechamos a nossa aula aqui de hoje, tá? Vou postar o material da nossa prova aí no nosso aplicativo, e tamo junto, sempre.